Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, meu amigo, minha amiga internauta, com muita alegria, sempre nesse contato que a gente tem com você através da TV Impacto aqui, maravilhoso. E hoje aqui nós vamos trazer aquele quadro que apresenta as personalidades, que contam a sua trajetória, a sua história. E o meu convidado hoje que é o Dr. Luiz Alberto Figueira, nosso conhecidíssimo Dr. Pichica, né? Verdade. Conterrâneo e tal. Olha, eu convidei o nosso querido Luiz Alberto hoje, Dr. Luiz Alberto, porque eu lembrei que muitas histórias já foram contadas por aqui, e quantas entrevistas ele já concedeu à TV Impacto aqui, mas na condição de funções que ele ocupava aí como secretário e tal. E hoje não, eu quero contar a trajetória do Dr. Luiz Alberto, porque é uma história bacana, porque eu me lembro que a gente se conheceu ali 12, 13 anos de idade no mercado municipal, ele vendendo banana lá, vendendo frutas lá com seu papai, né, saudoso papai. Zé Pichica. Zé Pichica, e eu era do outro lado lá com meu irmão, com também o saudoso Paulo. Depois passamos para a mercearia lá com o Aniceto, que também já nos deixou aqui. Bem, então vamos falar. E depois nós nos encontramos na TV Tapajós, trabalhando, né? Então vamos lá. Prazer recebê-lo aqui, viu, doutor? Vamos conversar essa história. Eu que agradeço, sabe, porque vi aqui com você uma personalidade da comunicação, né? E prestar uma entrevista, contar a história de vida, isso para mim é fundamental. Até porque é importante nós contarmos para que sirva de exemplo ou incentivo para as demais pessoas que acham que não podem, né? Então, acho que a nossa história é uma história que contribui e estou aqui à disposição para contar aos senhores. Pois é, então o começo da história é essa aí, que realmente a sua trajetória aí ocupando várias funções, já na comunicação, lá na questão do mercado e tal, aí hoje na condição já de advogado, já há alguns anos, mas passando por secretário de Cultura e ocupando assessorias aí, política, enfim. Como é que é isso? Quem que é realmente o Luiz Alberto? Luiz Alberto foi um jovem, né? E continua sendo um jovem, não importa a idade. Exato. Que começou a estudar o objetivo, né? Então eu estudava no São Raimundo, já muito desde novo, e meu pai, ele vendia banana no mercado municipal, vendia frutas, e todos nós, 7 filhos, homens que o papai teve com a mãe, passaram pelo mercado. E eu fui um deles, não fui exceção. E a gente ia para o mercado de madrugada, trabalhar, carregar cesta, eu que inventei essa história de carregar cesta naquela época do mercado, e para ganhar um trocado. E lembro naquela altura, eu carreguei a cesta do Dr. Martins. O Dr. Martins era na época deputado estadual, e então eu falei a ele que eu queria uma bolsa para estudar no Dom Amando, e ele então me disse: meu caboclo, passe lá em casa, segunda-feira. Isso era num sábado, segunda-feira, 5 da manhã eu já estava na porta dele, ali na Travessa dos Mártires, próximo a Galdino Veloso, que era a casa do seu Cardoso. Então lá já tinha uma fila, mas eu era o cabeça da fila. 7 horas da manhã, quando o doutor Martins abre a porta, eu digo a ele: doutor, eu sou o rapaz lá do mercado que lhe pediu uma bolsa para estudar no Amando. Ele então falou: vem cá, meu cara, e escreveu na metade de um papel A4, né? Um bilhete. Eu olhei e não entendi nada, porque a letra dele era muito feia, né? A letra de médico. Então eu fui lá do Amando, falei com o irmão Zé Ricardo, entreguei a eles: irmão, quero me matricular aqui para estudar, que eu tenho uma bolsa. Ele olhou e disse: rapaz, isso aqui só é a metade. A outra metade você tem que pagar. Só 50%. E aí eu fiquei então assim, Deus me iluminou naquele momento, e eu disse: irmão, o senhor não me dá a outra metade? Eu não tenho dinheiro para pagar a outra metade. Aí ele disse: você varre a sala todo dia? Eu disse: varro. E passei 3 anos no científico, naquela época era científico, era o 2º grau, né? Varrendo a sala do qual a gente estudava. Naquela época não tinha bullying, naquela época era brincadeira. Olha o lambaia do irmão, olha isso, aquilo outro. E aquilo nada me atingiu, né? E eu fui caminhando. Terminei o curso 2º grau, queria fazer faculdade. Naquela época, em 83, não tinha faculdade em Santarém ainda, como tem hoje, né? Então eu fui batalhar uma passagem para ir para Belém, para fazer vestibular em Belém.
E eu tinha outro empecilho, eu não tinha onde morar. Mas sabia que tinha um projeto de um empresário chamado Chico Coimbra, que mantinha uma casa para os estudantes carentes do Baixo Amazonas, a Selma. E eu disse, então para lá que eu vou. E eu fui atrás da passagem. Naquela altura eu ia para o aeroporto, esperar o avião da FAB vir da Missão Cururu para poder ir para Belém. E da terceira vez que eu cheguei no aeroporto para embarcar, já estava na fila do avião, inclusive, um sargento da aeronáutica grita por mim e manda que eu volte. E chega lá no saguão e diz assim, olha, você vai ter que ficar porque o filho do coronel, fulano de tal, vai ter que viajar. Pronto. E aí, mais um empecilho para que eu não pudesse viajar naquele dia. Mas apareceu um anjo da guarda que eu não consegui lembrar mais o nome desse cidadão, que eu queria agradecer hoje, que na época ele era, se eu não me engano, era o chefe da SUCAM. Era lá perto do BASA, a SUCAM, funcionava. Então ele foi lá comigo e disse, rapaz, para onde tu queres ir? Eu disse, para Belém. Disse, o que tu queres fazer em Belém? Eu disse, eu quero fazer vestibular. E aí ele disse, tu queres uma passagem de barco? O nosso sai amanhã. Então eu disse, eu quero. Estou pensando que é um barco, né? Já se falava na Bahia que era perigoso. Aí chego no outro dia lá para embarcar. Imagina, era aquelas Bajara, que nós chamamos hoje, azul e branca, cheia de DDT, para ir para entregar no Beiradão. Eu fui uma semana daqui a Belém, naquela Bajara, descarregando DDT, ajudando, e até chegar lá. Cheguei em Belém, perguntei de um cidadão lá no porto, ali na escadinha da Presidente Vargas, e perguntei assim, onde fica a Igreja da Sé? Porque a Selma era atrás da Igreja da Sé. Aí ele disse, olha, ali perto passando o Ver-o-Peso, você vai direto, passa o Ver-o-Peso, está a Igreja da Sé. E eu fui. Quando chego lá, encontro algumas pessoas de Santarém que já eram moradores da Selma, e então me lembro que o coordenador disse, olha, você não pode ficar aqui porque você ainda não passou no vestibular. Eu disse, meu amigo, não deixe eu ficar na rua. Eu durmo na sala, aqui no chão, não tem problema. Aí ele disse, sendo assim, não tem problema. Era uma quarta-feira e a prova era sábado e domingo, eram 2 provas apenas no vestibular naquela altura. Aí eu lembro que fiquei quarta, quinta, sexta, estudando. Sábado já fui fazer a prova. Lá na UFPA mesmo. Eu sei, meu amigo, que eu fiz a prova, na outra semana saiu o resultado, eu passei. Então eu disse, agora eu quero um beliche para dormir, quero uma cama, que eu já passei no vestibular. E para beber, para comemorar, você não precisa ter dinheiro. Aquela turma veio, me pegou, levou lá para a Praça da República, e era muita cachaça. E raspa a cabeça. Raspa a cabeça e canta alô papai, alô mamãe. E eu sei que foi muito bom. Aquilo me serviu de experiência, aquilo me serviu de desafios superados. Consegui começar a cursar a faculdade, né? E quando eu estava lá, mas antes de tudo isso, eu ainda tinha que algumas coisas de fazer em Santarém. E aí eu comecei a trabalhar, né? Depois do mercado, com 13, 14 anos, eu fui para a Rádio Clube, ali na Galdino Veloso, próximo a Senador Lemos. Sim. Lá com Antônio, esqueço o nome do proprietário naquela época. Armando. Doutor Armando Fonseca. Armando Fonseca, que era o proprietário da Rádio Clube. Então eu trabalhei como operador de som lá. Um dia desses ainda encontrei a Sônia Santos lá na Câmara, e dei um abraço nela, porque eu também fui operador de som do programa da Sônia Santos. E saindo de lá, eu tive condições, o seu Dagomar Macedo, que era o diretor administrativo da TV Tapajós naquela altura, conseguiu para mim uma vaga na TV Tapajós, que ainda estava montando, com o Denis Brandão, que era um engenheiro eletrônico, e a equipe toda. Eu fui para lá. Zé Maria Jacaré. Zé Maria Jacaré, Paulo César, que já se foi. Então a gente foi trabalhar também lá. E lá eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a operar VT, a operar câmera, aprendi a produzir comercial, e cheguei até a chefiar o complexo de operações, né, que naquela altura tinha.
E depois disso eu saí e fui para o Bradesco. Trabalhei no Bradesco por um ano. Foi quando me oportunizaram um concurso, fui para o Bampará, passei 7 anos, saí e fui tocar a vida, né? Aí já me envolvi na política, naquela altura, gostava sempre de política. Fui apoiar o Antônio Rocha, nós ganhamos várias eleições. O Antônio Rocha não é à toa que tem 5 mandatos de deputado estadual, 2 de vereador e um político de sucesso, enfim. Nós trabalhamos juntos, conseguimos eleição, voltei para Belém e lá foi que eu fui concluir o curso de Direito no ano de 95. Agora, Luiz, só voltando a essa questão aí, né? Que, como eu disse, você foi meu operador, né? Foi cameraman do estúdio lá no jornal da TV Tapajós, onde você era o apresentador. Isso. E aí, depois você, digamos assim, nessa questão política, você ocupou vários espaços. Sim, e secretário, principalmente, né? Pô, logo que entrei na política, eu tive uma oportunidade de exercer a divisão de Administração e Finanças da Secretaria de Educação com a professora Ivete. A professora Ivete Soares, a saudosa professora Ivete Soares, foi quem era secretária de Educação naquela altura, do governo Rui Correia, e eu então era o chefe de Administração e Finanças daquela secretaria. E a partir dali eu fui percebido, né? Aí depois eu fui convidado pelo Lira Maia para ser coordenador de cultura. Eu fui coordenador de cultura, naquela altura não tinha o status de secretário, era coordenador. E depois o Nélio me chamou novamente para ser secretário, e, enfim, foi essas atividades públicas, municipais que eu exerci, e graças a Deus eu digo que com muito orgulho, seriedade, responsabilidade e, acima de tudo, honestidade. Isso era o que o meu pai, Zé Pichica, um semi-analfabeto, me ensinou. Eu sempre honrei. Por isso que eu desafio qualquer um a querer macular a minha imagem. E olha que eu passei por várias tentações, certo? Inclusive, o Ministério Público me imputou uma acusação, né, na época que eu era secretário, agora há uns 6 anos atrás, por improbidade administrativa, imagina. Aí eu fui ver a acusação. Era porque eu estava secretário e supostamente eu estaria advogando para uma pessoa daquela situação que houve. Então, como secretário, não podia advogar. Tá. E eu respondi a este processo. Resultado final, eu fui absolvido com julgamento de mérito. Para quem entende, sabe que o julgamento pode ser por arquivamento e pode ser o julgamento de mérito. Esse meu foi o julgamento de mérito. Portanto, eu fui inocentado de qualquer uma das acusações. E isso era justamente para que as pessoas pudessem perceber que vale a pena, Oswaldo, nós trabalharmos com seriedade, trabalharmos com honestidade acima de tudo, e ser forte, muito forte, para não deixar ser levado pelas tentações que aparecem, principalmente em cargos públicos. Doutor Luiz Alberto, antes de terminar e tal, vamos falar um pouquinho aqui. Luiz Alberto, família, hoje, por favor. Certo, eu sou de uma família de 7 irmãos, só homens. Na verdade, éramos 8. O meu segundo irmão, que nasceu lá na terrinha também, no Arapixuna, ele faleceu muito novo, criança, né? Ele, brincando por lá pelo quintal, pegou um pedaço de lâmpada, um bocal de uma lâmpada e furou a gengiva, e tu sabes como é interior. Até chegar o socorro, já tinha morrido, infelizmente, o Raimundo Vanderlei. Então nós somos 7 irmãos que vivemos. Eu não tive o prazer de conhecer esse meu irmão, porque nasci muito tempo depois. Mas o papai e a mamãe são falecidos, infelizmente, mas somos uma família muito humilde. E graças ao meu pai e minha mãe, com a educação que me deram, e nos deram, na verdade, para todos os filhos, que todos são formados, todos têm um título acadêmico, todos têm uma profissão definida, todos trabalham honestamente, né? Alguns já aposentados, né? Por exemplo,
Tenho o Emmanuel, que é aposentado do BASA, tenho o Sebastião, que é aposentado da Caixa. O Valentim. O Valentim continua trabalhando porque quer. Né? Já tem idade para se aposentar também pelo BASA e está na diretoria do BASA. Tem o João, que é da Polícia Federal, está aposentado pela Polícia Federal. Então, e tem Pedro, que é professor de biologia, tem o Gilson, que é o mais novo, que é também advogado, esses ainda estão na ativa, assim como eu. Eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais, pelo menos 2 anos, para segurar a barra do meu filho que está fazendo faculdade de medicina, e não é muito fácil, né, segurar as despesas. Então a gente precisa trabalhar. Então eu sou filho dessa família, Figueira, Mota Figueira. E aí eu constituí a minha família. Né? A minha família, casei com a Patrícia Sena, né, filha do saudoso João Sena, e daí veio um casal de filhos maravilhosos, a Ana Luísa, que é advogada, para variar, casada, me deu uma neta recentemente, vai completar 1 ano agora em dezembro, estou curtindo muito essa fase, né? E o meu filho, João Luiz, que tem 29 anos, 28 anos, que vai ser médico daqui a 1 ano e meio. Tá certo. Bem, a gente tinha muita coisa para tratar aqui, mas eu queria só dizer o seguinte, o que me orgulha muito, Oswaldo, é poder ter vindo aqui no seu programa e compartilhar essas histórias com alguém que é oriundo do interior como você, certo, que veio para a cidade e venceu, certo? E assim nós temos tantos e tantos outros, filhos de Guarapixuna, né, que estão aqui em Santarém, despontaram no Brasil, e isso nos dá muito orgulho, e eu faço questão de dizer isso, porque meu pai era do Guarapixuna, né, meu pai era do Laranjal, e tem tantos e tantos outras pessoas importantes, né? Estava pensando um pouco aqui e me veio o Janderson Figueira também, que é um médico excelente, né, oftalmologista, e ele é filho também de um arapixunense. E o Roberto Vignotti, ele era uma pessoa, um advogado que, infelizmente, Deus levou, que se orgulhava de dizer que era do Arapixuna, um caboclo do Arapixuna. Então isso me deixa muito feliz poder vir aqui contar essa história para alguns amigos, e quem me conhece sabe, quem ainda não me conhece vai saber dessa história. É uma história de batalha, de luta, e hoje nós estamos na advocacia há quase 30 anos. Vencendo. Vencendo, graças a Deus. A gente tem a especialidade no direito penal, e a gente tem feito muitos júris como advogado particular, sucesso, a maioria deles sucesso. Alguém dizia que você é meio polêmico. Você se considera polêmico? Eu me considero polêmico por quê? Porque eu não admito que ninguém interfira no direito do outro. Tem um negócio que eu lembrei aqui, quando você entregou a secretaria, que você disse, não sou ladrão. Verdade. O que acontece? Esse também é um fato muito importante e marcante. Vamos terminar com esse aí. Eu lembro que lá em Alter do Chão teve o Sairé, e quando foi do resultado dos botos, o boto perdedor, que era o cor-de-rosa, a torcida gritou, fora Pichica, ladrão, não sei o que eu teria roubado pro Tucuxi ganhar. Imagina a cabeça desse pessoal. E aquilo me deixou assim meio contrariado, porque eu nunca aceitei, sabe, que ninguém me chame sem provar. Eu ainda fiz algumas representações, então tá rolando aí. Mas aí naquela altura eu saí da prefeitura. Por ironia do destino, saiu aquela diretoria do Boto Cor-de-Rosa, me contrataram como advogado do Cor-de-Rosa, e eu estou advogado do Cor-de-Rosa. Que bom. Tá certo? É bom. Então eu sou um profissional que lido com a justiça. Tá certo. Foi um prazer muito grande conversar aqui com o meu conterrâneo, Dr. Luiz Alberto Figueira, conhecidíssimo Pichica. Ele gosta que chame assim, porque lembra muito o nome do pai dele. Né? Então, muito obrigado aí pela Obrigado a você, Oswaldo. entrevista, e parabéns pela trajetória vitoriosa. Muito obrigado. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV só pensando em você.